Boa noite, queridos. Mais uma noite, né, com uma live. E vamos aguardar aqui um pouquinho. São 20 horas agora. Sejam todos bem-vindos, né, para que a gente possa conversar aqui um pouquinho, né? Sejam todos bem-vindos. Alessandra, que bom te ver aí. Quero falar com você, hein? Boa noite. Hoje eu tenho uma notícia para dar. Hoje a gente tinha uma live com o pastor Luciano, mas ele não vai poder vir. Então, ele não conseguiu, né, arrumar o Instagram dele. Então, nós vamos conversar com vocês, né? Eu gostaria da opinião de vocês. Aí, daqui a pouquinho, eu vou chamar vocês para a gente conversar ao vivo. Então, nós vamos falar nessa noite sobre um tema muito bacana, né? Glória, Sarinha, Lezinha, né? Nós vamos conversar. Então, vamos esperar só mais um pouquinho para a gente dar início aí ao nosso papo dessa noite, que vai falar sobre de volta à rotina depois da pandemia, né? Como será esse normal? Será um novo normal? Como que vai ser? E é sobre isso que nós vamos falar, né? E eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Por quê? Porque o pastor Luciano não conseguiu arrumar o Instagram dele. Então, ele não vai poder participar, né? Então, quem vai participar? Vocês. Vocês que quiserem participar, né? Nós vamos chamar daqui a pouquinho, tá bom? Mamãe chegando. E eu creio que vai ser muito bacana, né? Com a participação de vocês, a gente vai falar sobre isso. E eu quero falar que o tema seria, né? Porque eu ia conversar com o pastor Luciano, seria isso aí, de volta à rotina. Como será pós-pandemia, né? Como que será esse novo normal? Nós vamos ter que nos adequar, né, a tantas coisas. Eu creio que a gente já está indo para esse processo. Eu creio que as suas atitudes já não são mais as mesmas. Eu creio que vocês já mudaram nessa pandemia, né? Durante esse tempo de isolamento, esse tempo que que começou, né, essa pandemia, todos nós já fizemos algo diferente, né? Tivemos que adequar a nossa vida. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Como será? Gente, esse mundo, assim, vai mudar muita coisa. Ou não, né? Ou nós vamos simplesmente ter que adequar a muitas coisas. Vamos falar sobre isso aí. Mas para começar, eu gostaria de ler um texto, né, um versículo na Bíblia que fala, lá em Eclesiastes, que fala sobre mudanças, né? Ou tudo tem um tempo, né? Às vezes nós precisamos abrir mão de certas coisas para que mudanças ocorram, né? E lá no texto de Eclesiastes, que nós vamos ler aqui, o meu já está aberto aqui, nós vamos ler em Eclesiastes 1, eu vou ler até o versículo 12, que diz assim, ó: para tudo há uma ocasião e tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado em seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue
compreender inteiramente o que Deus faz. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, né? Muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente não entende por que acontece isso na nossa vida. Mas o pregador, né, aqui em Eclesiastes, ele fala, principalmente nesse versículo que eu li, né? Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Então, a vida é assim. Muitas vezes nós não conseguimos compreender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida ou aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas cabe a nós pedirmos ao Espírito Santo a ajuda dele para compreender. Tem um versículo que eu gosto muito, eu sempre cito esse versículo quando Jesus fala para os seus discípulos assim: o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender lá na frente. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende no momento que está acontecendo, né? Mas depois Deus, Ele abre o nosso entendimento e a gente pode pensar assim, nossa, Deus estava me guardando naquele dia. Deus estava trabalhando a meu favor naquele dia, né? Em meu favor naquele dia. Então, nós não entendemos. Hoje o mundo mudou, o mundo parou, o mundo tomou uma nova proporção, né? Uma nova direção, vamos dizer assim. Mas Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. E agora nós vemos aqui que tem tempo que a gente tem que mudar. Né? Tem tempo que a gente chora, tem tempo que a gente ri, tem tempo que a gente abraça, mas tem um tempo que a gente tem que afastar, né? Muitas mudanças podem ocorrer nas nossas vidas e nós precisamos entender que as mudanças na nossa vida elas têm que ser para o bem, né? Para sermos melhores, principalmente se a gente tem um encontro com Jesus, né? E Ele tem propósito para a nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Então, hoje, vivendo essa pandemia, a gente tem visto assim quantas mudanças, né? E a gente pode agora conversar com vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho comigo aí, coloca aí eu quero que eu chamo você, né, para trabalhar, para a gente conversar aqui ao vivo, pelo menos uns 5 minutos com você, né? Para você dar essa a sua opinião, né? Pós-pandemia, o que vai mudar? Será que vai ter um novo normal? Eu fico imaginando, quando Deus, né, destruiu a terra com o dilúvio, né? Como que foi o normal depois do dilúvio, né? Como que as pessoas tiveram que viver depois daquele dilúvio? Então, eu quero trazer isso para nós também, que não é diferente, né? O que vai acontecer daqui para frente? Vamos lá um pouquinho falar, né? Tô vendo aí, né? A Mariana, a Sara, a Lezinha, o Israel, né? Eu já vi, a mamãe entrou também. Então, vamos conversar. Se você quiser conversar comigo aí, dar a sua opinião, nós vamos conversar um pouquinho. Só coloca assim, eu quero, né? Aí eu vou te chamar aí pra gente conversar um pouquinho. Então, vamos ver. A gente tem visto muitas reportagens, por exemplo, na área de educação. Mariana aí que sabe, né? Mariana aí tem algo para falar aí se ela quiser falar. Por exemplo, eu estava vendo na reportagem que as crianças vão ter que se adaptar a um novo normal, né? Eu não sei não sei se foi Mariana também que me falou outro dia, mas alguém disse assim, para voltar à escola, principalmente, vamos falar da educação infantil, né? Você vai ter que higienizar os pezinhos das crianças, o sapatinho, vai ter que usar máscara. Mas como que vai ser essas crianças a partir de aí estudando com máscara? Já pensou? A professora tá ali na frente com máscara também? Será que vai funcionar? Ou será que nós vamos chegar a um tempo que a gente não vai precisar de máscara de novo? A gente vai abrir mão da máscara. Então, assim, como será um novo normal? O que você acha que vai ser daqui para frente? Por exemplo, eu vi uma reportagem de alguém falando sobre, dentro da educação, né, uma campanha sobre o Enem. Então, apareceram 4 estudantes, né, e cada estudante, eles estavam ali num quarto muito bonito, né, no seu cantinho bem arrumadinho, cada um com o seu computador, né?
Mas será que todas as crianças, elas têm acesso a isso? Será que todas as crianças têm internet? Será que todas as crianças, elas têm um lugar reservado? Mariana mesmo outro dia estava falando comigo que é tão difícil porque ela dá aula, né? E às vezes as crianças não têm esse lugar, esse canto, né? Vamos dizer assim, um cantinho reservado para estudar tranquilo. Então, quando vai para o Zoom fazer uma reunião ao vivo, né? A professora tem que cortar o microfone de cada criança. Por quê? É muito barulho, né? É muito barulho. É a mãe chamando, é o cachorro latindo, é o barulho da máquina lavando, né? Então, assim, como que vai ser isso? As crianças, não são todas as crianças ou todos os estudantes que têm essa, vamos dizer, essa vida, né? Mais uma vida melhor, né? Com o computador, com a internet, porque tem gente que não tem nem internet. A gente tem visto aí as crianças, às vezes não estão estudando. Eu vi uma reportagem também de uma criança que ela ia para o banco da praça para pegar no celular o Wi-Fi de uma loja, não sei se é de um açougue, de uma loja, para ele estudar. Quando ele descobriu que ele poderia ir para a praça, que ali tinha o Wi-Fi para ele acessar, ele começou a estudar. Olha, isso mesmo, Sarinha. Olha que mundo desigual, né? Olha que mundo desigual. Só que alguém percebeu que ele ia estudar ali no banco da praça porque ele conseguia o Wi-Fi daquele lugar e ele começou a estudar. Então, todo o tempinho que ele tinha, ele ia para o banco da praça. Eu achei interessante. Então, trazendo para nós como que vai ser esse normal, né? Como que vai ser isso? Então, nós precisamos pensar, como que vai ser esse normal? No futebol, eu estava vendo alguém falar que os jogadores, né, vão ter que ficar bem reservado, tipo assim, do estádio para o hotel, do hotel para o treino, do treino para o hotel, do hotel para o estádio para jogar. Então, assim, como que vai ser? Não vai ter ninguém mais para ver os jogos? Vai ser só pela televisão, né? É um novo normal. Então, assim, o que você acha? Quem quer dar alguma sugestão aí? Fala que eu te chamo, né? Se você quiser, porque o pastor Luciano, infelizmente, hoje não vai poder estar com a gente, né? Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. A mamãe, eu acho que eu vou chamar a mamãe, vamos ver se ela vai atender. A mamãe, assim, é um espetáculo, né? Mamãe tem, nesses dias de quarentena, a mamãe tem aprendido muito, né? A mexer no Zap, a mexer no Zoom, né? A mexer no YouTube, né? Então, assim, eu vou ver se eu chamo ela aqui agora, quer ver? Se ela estiver por aqui, vou chamá-la para ela conversar comigo. Vamos ver se ela vai entrar. Se ela entrar, gente, vai ser muito legal. Que a mamãe, ela tá crescendo, gente. Mamãe, pela idade dela. Ei, minha flor, Oi, linda. tudo bem? Tudo? Isso Oi, mesmo, queridos, mãezinha. queridos Aqui, irmãos, Deus abençoe vocês. E, e eu queria, então, com essa primeira oportunidade que me emociona, pode falar o que você ia falar, que depois eu continuo. é bonitinha demais, né? Então, aqui, a mamãe tem aprendido muito, né? E eu tava falando, mãezinha, que o pastor, ele não conseguiu, né, arrumar o Instagram dele. Ele teve um probleminha, ele me avisou. Então, nós vamos conversar com quem quiser falar um pouquinho. E eu queria saber de você, né, pela sua idade, né? Você tem crescido muito, você tem, assim, é, é, você tem falado no nosso coração assim, gente, que bacana, mamãe. Mamãe tem entrado no YouTube, a mamãe tem entrado no Zoom, mamãe sabe mexer, né? Mesmo com as deficiências, errando um pouquinho, mas isso é uma superação e é muito legal, mãezinha, ter você aqui, sabe? E eu Amém. queria que você desse aí a sua opinião sobre essa mudança depois pandemia. Você acha que vai voltar ao normal? Eu estava falando aqui, não sei se você escutou, que depois que teve o dilúvio, né? As pessoas não tiveram que mudar.
tiveram que ter um novo estilo de vida. Como foi isso? Será que hoje também? Como que vai ser isso? Fala aí alguma coisa para a gente dar uma opinião, que depois eu vou chamar uma outra pessoa que quiser participar. Fala aí, mãezinha. Que bom que você está aqui. Primeiro é um prazer, né? De ter você aqui na minha frente, como pastora, como filha, e toda a honra e toda a glória eu dou a Jesus. E isso mostra o que Deus tem feito na nossa vida. A Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não desviará dele. Então, para mim, isso já é o maior sucesso, né? E o maior sucesso é ter o Senhor na nossa vida, ter a minha família criada nos caminhos do Senhor, e também o privilégio de ser chamada em primeiro lugar, né? A falar a respeito. Só que nós não combinamos nada. Sim. E eu comecei também a ler o livro de Eclesiastes, e o livro, durante esse decorrer da pandemia, para me entreter, não ficar preocupada, eu comecei a ler a Bíblia de novo. Eu já disse isso numa das mensagens que eu preguei. Uhum. E eu vou lendo o texto e vai me chamando a atenção. E hoje eu comecei a ler o Eclesiastes. Não vou ler tudo que você leu, mas só vou ler a parte B de um dos versículos. Sim. E os irmãos, eu vou deixar eles curiosos, para eles lerem também, né? Eu vou ler só a parte B do versículo, que diz assim, passando daqui, aqui ó, passando daqui, tempos, ninguém vai se lembrar do que nós fizemos. Então, só li a parte B. Então, vai passar? Vai. Vai ser diferente? Vai. Mas que vai voltar a funcionar? Vai. Uns, como sempre, tendo os seus objetivos favoráveis, né? Que é a televisão, que é esses aparelhos que eu nem sei falar os nomes, mas vai ter também os simples e os humildes, que vai também ter aquele ensinamento, como na minha época não tinha essas coisas. Mas já tinha os filhos dos ricos, que já tinham alguma coisa, né? Então, nós lembrando do passado, você disse no dilúvio, que Deus também mostra pela Bíblia a etapa que os filhos de Deus passaram por situações difíceis e eles continuaram a caminhada. E às vezes ele lembrava do passado para contar a história para os filhos. Sim. Entendeu? Sim. Então, talvez, nós nessa pandemia, nesse desconforto para alguns, porque realmente, mesmo os que são bem de situação, ricos, eles estão passando por dificuldades também, preocupação, né? Isso mesmo. Então, isso está geral. Agora, aqueles que confiam no Senhor, é aquilo que nós sempre temos conversado. A gente tem medo? Tem. É por quê? Medo das dificuldades que a gente vai trazer para os filhos e assim por diante. Mas quando nós vamos ler a palavra, a gente vê que nós temos conforto. É verdade. E aí, esse versículo que eu li, fala assim que vai passar tão como passou na época da guerra. Quantos anos tem a guerra que teve a última? Foi um desastre. Eu não vi nada, mas eu lembro da história quando os meus pais, meus tios, estavam preparando para ir para a guerra, a última guerra. Eu lembro disso. Eu tenho um tio que ele tinha uma marca nas costas, porque ele estava treinando para ir para a guerra. Então, isso, a palavra de Deus já está nos orientando, há tempo para tudo. Este tempo foi um momento para haver um conserto para aqueles que querem consertar, aqueles que querem tomar uma posição diante de Deus, vai aproveitar agora. Porque isso vai passar. Ou muitos vão consertar, tomar posição, ou outros vai fazer de conta que não está nem aí, né? Então é o que Deus tem falado comigo. Eu tenho observado a palavra e as histórias e as situações. Então é época de haver conserto e também aqueles que não querem, não vai também funcionar. Mas que eu creio num Deus
que tem o de melhor para os seus filhos, tem. Eu talvez não vou poder contar para o meu bisneto a epidemia que a gente passou por ela. Mas você, a Sarinha e os filhos da Sarinha, quando chegar tudo, nós vamos ter que contar as histórias, lembrar das dificuldades que nós passamos. Nós vamos chegar perto deles, ó, você era pequenininho, a gente tinha vontade de te abraçar, beijar e fazer acontecer. Mas tinha receio de transmitir a enfermidade. Então, ficou a desejar. Mas eu creio que isso, por exemplo, esse programa que você faz, eu louvo a Deus por isso. Por quê? É um meio que você tem comunhão com os membros da igreja. Sim. E aí a gente vê entre os irmãos da igreja a fidelidade dos membros da igreja. Por quê? Na medida que eles compartilham com a gente, eles veem as dificuldades que a igreja está enfrentando, né? Vê o tanto que você e o pastor têm esforçado com eles, com nós, preocupado com nós. Então, a resposta de cada um dos membros vai ser de acordo com a manifestação que eles estão devolvendo a você. Eu sou grata, não é porque você é minha filha, não, porque o Wilson não é meu filho, né? Mas se fosse o Wilson que estivesse aí, eu estava falando a mesma coisa, e qualquer um outro. Então eu vejo a preocupação, a dedicação, e quando eu vejo a igreja do jeito que está, me entristece, porque eu estou igual Davi, eu alegro e estar na casa do Senhor. Uhum. Aí você sabe que a gente sabe que igreja somos nós, mas eu tenho prazer de estar lá, né? Mas estou confiante em Deus que breve isso tudo vai chegar no normal. Mas por aí, esse aparelho, que eu nunca sabia que eu ia ter um celular, nunca, nem sabia, rádio, lá em casa nem rádio tinha. Nós íamos no fazendeiro para ouvir o rádio, aqueles programas daqueles cantores antigos, que era muito famoso, que até agora eu esqueci, mas acontece que hoje eu estou diante de um celular. Eu sei apertar o botãozinho, sei conversar com quem eu quiser, com quem eu não quero, mando recado. Olha que lindo. Mãezinha. Né? Então, para mim... Assim, a gente fica muito orgulhosa da senhora, sabe? Porque pela sua idade, né? E você não tem medo, Nossa, você está fazendo tanta coisa, né? E isso nos alegra muito. E a gente vê o pessoal falando aí, né? Sarinha orgulhosa lá em Portugal, né? De ver a senhora aí numa live, né? Em plena pandemia, onde muitos ficam arredios, muitos não querem aparecer, tímidos, mas a senhora não perde a oportunidade, né? De falar do amor de Deus, de nos ensinar, né? E dizer, né? Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E é isso mesmo. No começo dessa pandemia, nós falamos sobre isso, que muitas vezes vem certas coisas na nossa vida que ou vão nos afastar ou vão nos aproximar de Deus. E o nosso desejo é que mesmo em meio à crise, nessa pandemia, igual a senhora já falou, venha nos aproximar de Deus, né? Nós não queremos que ninguém fique no meio do caminho, não é verdade? Então, que as mudanças que vierem a ter, que sejam mudanças, mas para o nosso próprio bem. E se a gente quiser, a gente muda para melhor, como a senhora tem feito, né? A senhora é o nosso orgulho. Um beijo, muito obrigada pela sua participação. Já terminou? Já terminou os minutos? Não, você quer falar mais? Você quer ficar falando mais comigo? Não, eu quero porque, sabe por quê, Sandra? É porque eu acho muito importante isso me empolga. E vai ter alguém que tem que puxar a minha blusa para calar a boca. Mas enquanto não acontece, deixa eu falar só mais alguma coisa. Então, é porque a gente preocupa, por exemplo, no meu caso, você pode ver que sempre eu estou te perguntando como está o andamento da igreja. Eu preocupo com as dívidas da igreja, embora que você não é de manifestar comigo, mas eu me preocupo, porque tudo isso eu me preocupo, né? Mas eu fico na minha. Agora, então, tudo isso é um jeito de nós nos unirmos e fazer o que nós fazíamos quando estava congregando. Sim. Entendeu?
Uhum. É fazer, ó, é lembrar que quando eu estava congregando, eu levava meu dízimo, levava minha oferta e fazia acontecer, certo? Então, é o momento disso. É Verdade. aí que nós vamos ver o nível do amor que nós temos à obra, que um dia você disse assim, se essa igreja vier fechar, será que alguém vai sentir falta? Esse Uhum. alguém você pode contar comigo. Eu Pois sinto falta, mas procuro do meu jeito fazer o que é correto diante de Deus. Então agora eu vou despedir. Por Peraí, quê? deixa eu te falar primeiro. Antes de você Ah, despedir, a senhora, assim, tá arrasando aqui nessa live, viu? Porque tá todo mundo dizendo aí quanta sabedoria, a senhora é uma inspiração, a senhora tá arrasando aí. olha que eu estou inchando, olha que eu estou ficando gorda. Que Deus continue te abençoando, né? E é muito bom ter a senhora aqui. É um privilégio para mim, né, poder fazer uma live com a senhora. Olha para você ver, né? Em Não, plena, mas isso foi demais. é demais mesmo, né? Em plena pandemia, a mamãe aí, né? Falando para o mundo, né? Porque onde tiver alguém que entrar nesse Instagram, vai te ver. Isso pode ser no mundo inteiro. Olha que legal, mãezinha. Eu te abençoo em nome de Jesus e assim, tenho orgulho de dizer que a senhora é minha mãe, tá? Eu te amo demais, Amém. tá bom? Eu quero deixar um beijo para todo mundo que está nos assistindo e uma boa noite para todo mundo e agradecer a você por o privilégio que você me deu. Que o Senhor Jesus Cristo continue te usando e te abençoando e uma noite abençoada para todo mundo. Um beijo no Amém. coração. Te Beijo. amo. Obrigada, mãezinha. E vou continuar vendo, viu? Vou até Isso. o fim. Vamos ver agora quem quiser. Quem quiser participar, né? Coloca aí que quer participar, dê o seu comentário aí, né? Dessa. Gente, isso voltando à rotina, mas de modo diferente. Olha a mamãe aí, né? Falando da palavra de Deus, né? Levando o evangelho, falando das suas experiências de uma forma diferente. Isso é um novo normal, né? A gente adaptar. Alguém quer entrar aqui para falar comigo um pouquinho, para dar sua opinião sobre voltando esse normal, essa rotina, né? Essa mudança, como que vai ser essa mudança? Alguém quer falar? Quem quer falar? Ah, Val tá aí. Quer falar alguma coisa, Val? Fala eu. A Márcia Vilar, quer falar, Márcia, um pouquinho com a gente? Põe aí, se você quiser, eu te chamo aí. Quem quer falar? O Israel, a Cristiane. O Alexandre, quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? Dar esse parecer aí do que é um novo normal? O que, que você tem a dizer? Pati, quem quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar, só quer escutar? A mãezinha está escutando ali agora, né? Então, eu queria ver, né? Todos nós já fizemos algumas mudanças nesses dias, né? Eu ouvi falar de pessoas que adaptaram ao home office, né? Tá trabalhando em casa e tá gostando demais. Mas como que vai ser esse normal? Será que isso não vai trazer um estresse? Será que isso vai dar certo, né? Tem algumas pessoas que adaptaram e está querendo continuar com home office. Eu ouvi falar numa reportagem que eles não querem mais trabalhar como trabalhavam. Adaptaram a trabalhar em casa e está rendendo o serviço. Então, é um novo normal, não é verdade? O que mais que a gente poderia dizer de mudanças? Mudança nas viagens aéreas, vamos dizer assim, né? Imagina nos aviões, todo mundo com máscara, né? Hoje a gente ainda vê uma resistência por aí, né? As pessoas, cada município, cada estado, né? Eles vão e decretam, né? Não pode ninguém sair sem máscara, mas tem aqueles desobedientes, né? Que brigam porque acham que não precisa, né? Isso vai fazer parte do nosso normal? Como que vai ser isso? Alguém quer dar uma sugestão? Cadê o Israel? Vamos lá, Israel. Posso te chamar? Cadê você? A Márcia diz que está com dificuldade em falar nesse momento, né? Então, assim,
O pastor Luciano vai ficar, talvez, para a próxima segunda-feira, porque ele não conseguiu arrumar o seu Instagram. Mas a gente vai conversar com ele aí, né? Ele vai contar suas experiências. Muitas igrejas hoje estão voltando, né? Estão voltando aos cultos normal, presencial, mas também com um novo normal, né? Usando máscara, poucas pessoas. Nós ainda na igreja, nós ainda não voltamos, né? Mas a gente tem um modo aí, né, de reunirmos, né? O que a gente está fazendo? Um novo normal, que é o quê? A gente grava as ministrações, no dia de culto a gente tem um grupo do WhatsApp, né? Onde a gente está fazendo as reuniões juntos. Só que nós aqui da igreja, os pastores, eu, pastor Wilson, a gente tem ligado para algumas pessoas, principalmente aqueles que, aliás, a gente já fez isso com a maioria, né? Mas a gente liga para o membro e fala assim: olha, nós gostaríamos de estudar a Bíblia com você, participar do culto com você. E quando a pessoa ela autoriza, a gente vai. Ontem nós tivemos a experiência, né, de ir na casa de uma família, mas foi tão bom reunir com aquela família, adorar o Senhor, ouvir a ministração que já estava gravada, né? E nós pudemos fazer ali um culto, né? Então, voltamos a um normal diferente, não é verdade? Então, mas foi muito bom. Então, assim, quantas coisas na nossa vida daqui para frente nós vamos ter que adaptar, não é verdade? Deixa eu ver se a Patrícia está aqui. Patrícia, vou chamar a Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Vamos ver se a Patrícia entra para falar um pouquinho com a gente aqui. Então, a gente tem, né, feito dessa forma, né? De uma maneira diferente, né? Cada um na sua casa, cada família se reunindo, até Santa Ceia. Teve uma pessoa... Ei, Pati, tudo bem? Ei, Eu vou te dar a palavra. joia. Deixa eu só acabar de contar, porque alguém me ligou e falou assim, me mandou uma mensagem falando assim: Pastora Sandra, fala sobre a ceia, né? Como que a gente pode celebrar essa ceia? Aí nós estamos, o nosso tema falando sobre voltando à rotina, falando sobre como que vai ser esse novo normal, né? E ela tinha falado sobre Santa Ceia. Eu vou falar o que a gente faz aqui na igreja. Desde o primeiro dia da pandemia, quando começamos a primeira Santa Ceia do mês, nós falamos para os membros que eles poderiam reunir em família, a gente faria aquela gravação da ceia e todos iam cear do mesmo jeito, da mesma forma, cada um na sua casa. E tem surgido o efeito porque as pessoas não têm sentido, tipo assim, gente, o que nós vamos fazer agora sem Santa Ceia? Como que nós vamos reunir? Então, assim, nós fizemos um novo normal, né? Adaptamos da maneira que a gente poderia fazer e está surgindo efeito. Então, Paty, falando sobre isso, podemos dar uma pincelada em vários assuntos de um novo normal na nossa vida. E eu queria que você falasse alguma coisa que você pensa desse novo normal. Pode falar em qualquer área da nossa vida aí que você queira abranger. Aqui eu vi Sarinha comentando que lá as pessoas têm que se inscrever em Portugal, né, para participar dos cultos. Aqui também tem algumas igrejas adotando essa forma também, né? A pessoa se inscreve e aí, pelo código, eles assistem o culto por causa das restrições. Sim. Então, assim, cada um vai se adaptando conforme, né, ali o seu modo, enfim, né, a proposta da sua comunidade. Sim. E as coisas vão acontecendo assim. Em relação ao geral, a gente vai se adaptando, né? Sim. Então, nós estamos caminhando aí para o segundo semestre do ano. Uhum. E a gente já sentiu, já teve, né, esse primeiro impacto, e agora a gente vai aí caminhando, sabendo que precisamos nos adaptar, precisamos estar com o coração aberto, né, com um coração ensinável, para que o Senhor venha a aplicar em nós o propósito dele, porque o dele é o querer e o realizar, né?
e assim a gente vai caminhando. Verdade. Patrícia, sabe, você como psicóloga, eu acho que tem uma área que a gente podia falar um pouquinho, né? Eu até falei do home office, né? Muita gente está adaptando, né? Tendo para casa. Só Isso. que eu também ouvi de alguém falando sobre quando eu venho para casa com o meu trabalho, eu me isolo num quarto. Tipo assim, uma fuga, sabe? Isso pode acontecer também, você não acha? Pode acontecer essa questão do isolamento, pode acontecer um nível de estresse, Sim. aumentar o nível de estresse por conta, né, das implicações da rotina de casa, enfim, isso tudo a gente fala assim de modulação dessa adaptação nesse Uhum. período aí de pandemia, de pós-pandemia, né, durante pandemia, enfim. Eu. Porque a gente tem consciência de que isso, a gente vai aprender a conviver, na verdade, Uhum. com essa realidade, né? Então, a gente vai ter que estar aí caminhando da melhor forma possível, acertando e errando, até que as coisas se encaixem com uma qualidade melhor, né, para a vida de cada um. Então, eu vi, né, também alguém falando que a mamãe disse que está emocionada até agora. Que bonitinho. Tava linda demais, Não, saudade de isso vocês, aí mas é ela arrebentou fantástico, né? Foi muito legal a participação dela, né? muito, Muito legal. Mas muito. voltando aí, Patrícia, eu vi também que muitas vezes, aliás, essa frase eu acho que nós falamos na primeira live, né, quando eu fiz com você, que a gente se revela, a crise só revela quem nós somos, né? E eu vi um comentário de alguém falando que sobre o casamento, né? Se você não tá bem com seu cônjuge, se você não tá bem com a sua família, e esse isolamento aí agora, todo mundo em casa, isso pode atrapalhar. E a gente tem visto isso nas reportagens que eu estava olhando, que o índice, a estatística de divórcio aumentou. Incrível, né? Porque vai revelar aquilo que está no seu coração. Se eu não estou aguentando mais esse casamento, se eu não estou dando conta com esse filho, isso aí tende a piorar, não é verdade? Então, assim, isso é um risco. Então, a crise revela quem nós somos. Mas, pelo contrário também, se você ama, está com a sua família, você vai aproveitar esse momento para fazer o melhor para sua família. Aquilo que você não podia fazer antes, você vai poder fazer agora. O que você acha? Então, a gente caminha assim, a crise ela gera oportunidades Uhum. de crescimento, né? Como também gera paralisação. Isso vai depender como cada um, né, enfrenta Sim, uma situação de crise. sim. E aí, como que a gente vê essa questão, como você falou, do divórcio, né? Nós estamos ouvindo falar sobre violência doméstica. Na Sim. verdade, assim, como a gente pode pontuar isso de uma maneira a contribuir, né? Essas questões já vêm, né, permeando os relacionamentos lá de trás. Agora, com essa exigência de convivência mais próxima e Uhum. mais de perto, as questões não resolvidas ou de situação de conflito, Sim. enfim, elas se tornam mais próximas, né, mais evidentes, mais manifestas. Então, esse contexto facilita nesse sentido, para Sim. que isso venha à tona com mais força. Mas o que, na verdade, já vinha já permeando esse relacionamento.
seja em nível de trabalho, seja em nível familiar, seja em nível conjugal, seja em nível, né, seja em nível relacional, em Sim. todos os sentidos, e até na relação que eu tenho comigo, com a minha pessoa. Uma vez que eu me projeto em fazer outras coisas, eu não entro em contato com as minhas questões. Quando eu tenho restrições a me movimentar do jeito que eu estava, eu começo a entrar em contato com quem? Comigo. E aí eu começo a perceber que tem muitas questões que precisam ser trabalhadas. E aí começam a aparecer. Aí começam as crises Assim, começa a internas. ficar mais... exatamente. As crises existenciais, né? Tem até um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido, e ele está aí agora no auge, né? Ele que passou por campos de concentração e tudo, e viu assim, as maiores atrocidades da vida, e, no entanto, ele se reinventou, se ressignificou, e daí, inclusive, nasceu essa inspiração quando ele fundou aí a terceira escola de psicoterapia, né, sobre a análise existencial, baseado, inclusive, nessas vivências que ele teve dentro do campo de concentração. Sim. Né, onde ele fala da força de vontade. Você está falando... Mas então, passa bem por aí, eu acho que é bem anterior. Na verdade, são fatores que já existiam, já vinham, né, permeando todas os nossos passos, e a gente não se dava conta, ou se negava, ou tinha consciência, ou não tinha consciência, ou queria entrar em contato, ou não, e aí a coisa chega a um determinado momento que não se dá conta. Então, Patrícia, isso aí vai muito da pessoa, de como enfrentar a crise, né? Eu estava conversando com a Márcia outro dia, ela me contou de uma mãe que ela ouviu, de uma mãe que tem um filho com necessidades especiais, né? E ela disse assim: eu sei viver cuidando do meu filho que tem essas necessidades especiais e eu me dou muito bem. Mas tem mães que agora, nessa pandemia, não estão sabendo lidar com seus filhos normais. Gente, olha que reflexão. Então, olha como que a pessoa, em meio à crise, ela se porta diante dessa dificuldade que aparece, né? Então, olha que lição. Essa mãe disse assim: eu tenho um filho que tem necessidades especiais, né? Que a gente sabe que precisa de uma dedicação maior, mais tempo, né? Para ajudar essa criança, né? Mas tem mães hoje que têm os seus filhos perfeitos, vamos dizer assim, no sentido das suas dependências, né, próprias aí, e os pais não sabem lidar com esses filhos durante esses dias dessa pandemia, onde que os filhos estão em casa, que está pirando, não é? Um outro caso que eu vi, isso acho que gerou, se não me engano, não sei se foi um livro ou se foi um filme, ou se foi os dois, de um casal fora, não lembro também em qual país, que a esposa dele foi acometida, parece que eles gostavam muito de esportes radicais, né? Andar, subir montanhas, escalar as montanhas de neve, tudo. E essa esposa, ela teve uma deficiência, não sei se você sabe, eu vi mais ou menos a reportagem assim, parece que essa esposa, ela foi acometida de uma enfermidade que veio a ficar atrofiando, né, os membros. Não sei o que aconteceu, eu sei que ela foi parar numa cadeira de roda, porque ela já não tinha mais a possibilidade de, né, das suas necessidades assim, de fazer sozinha. Então agora ela foi acometida de uma cadeira de roda. E esse esposo, né, como eles gostavam muito de escalar montanha, fazer assim, ele foi adaptando uma cadeira junto com os amigos, mas numa alegria, gente, que eu fiquei assim admirada. Esse esposo, ele fazia tudo para onde ele fosse, ele levava a esposa. E a esposa ali, né,
com aquela carinha assim tão feliz, né, de ver o marido se esforçando naquele. Ele fez tudo, gente, foi demais. Ele com os amigos, eles adaptaram para escalar uma montanha. Então ele colocava roupa nela, né, aquela roupa especial por causa do frio, né, do gelo, né? E ele escalou a montanha do jeito que eles faziam antes, que ela gostava. E você tem que ver que ele se preocupou com tudo. Isso virou um filme, virou parece livro, né? Eu fiquei assim, maravilhado. E hoje, quando nós passamos por alguma crise, algum problema, a tendência nossa é entrar em depressão, a largar tudo, a ficar triste, acabou a vida pra gente. Gente, isso eu tô falando para mim também, tá? Eu tô falando para mim também porque nós precisamos todos os dias buscar de Deus a direção de saber como que nós vamos lidar no dia a dia. Então, assim, eu achei maravilhoso a atitude desse rapaz ajudando essa esposa para que eles pudessem continuar fazendo aqueles esportes radicais que eles faziam, né? Que era escalar a montanha. Gente, eu achei maravilhoso. E aí, Patrícia, o que você tem a comentar sobre isso? Por isso a importância, já fazendo valer o dia do amigo, né? Por isso a importância da gente não se isolar, mas a gente Sim. pedir ajuda, pedir socorro. Isso que você falou é muito importante, falando para mim também. Sim. Né? Então, assim, passa por mim. Uhum. A gente tem conflitos, a gente Sim. é ser humano, a gente tem os nossos desafios, tem as nossas dificuldades, as exigências, né? Sim. Que por vezes a gente não dá conta, e tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está bem, não é? É verdade. Então, assim, tem dia que a gente está empolgada, sorrindo, mas tem dia que nem com o sol lindo a gente consegue sorrir de maneira tão espontânea. E a gente se cobra em relação a isso, até porque o nosso coração é um coração grato a Deus, né? Porque Ele é bom. E aí a gente começa a se exercitar nessa questão de gratidão a Deus. Você falou uma coisa chave, nós precisamos exercitar, nós precisamos nos disciplinar. Esses dias eu levantei para orar, eu levanto e oro de 6 às 7. E eu aproveito e vou caminhando aqui no terreiro, né? Enquanto é isso, eu me exercito, né? Não dá para exercitar muito, porque ficar no terreiro andando para lá e para cá, mas assim, é a forma onde que eu vou fazer oração. E caminhar, porque se às vezes a gente de manhã, com esse frio todo, se continuar na cama, você acaba até dormindo, né? Então, assim, eu vou. Que dia eu acordei e falei assim, Deus, hoje eu não quero pedir nada, hoje eu só quero agradecer. Aí eu comecei a agradecer, né? Eu olhava para o céu, eu vi aquele céu cheio de nuvens. Primeiro estava aquelas nuvens densas, parece que ia chover, aquelas nuvens mais escuras, 6 da manhã. Eu falei assim, que coisa linda, Deus, que o Senhor fez, olha, mesmo escura, o Senhor tem um plano nisso. Daí a pouquinho eu tô andando e o céu foi se abrindo e ficou aquele azul bonito, com aquelas nuvens branquinhas. E eu falei, Deus, como o Senhor é lindo. E eu tirei para glorificar e agradecer a Deus. Deus, obrigado pelos meus filhos, obrigada pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos amigos e obrigado. E quando eu começava assim, Deus abençoa, cuida. Não, eu quero só agradecer a Deus. E eu comecei a fazer assim. Mas foi muito legal, sabe? Porque isso é um exercício, né? A gente precisa exercitar a gratidão a Deus. Às vezes a gente levanta e nem vê o sol que tem, nem vê a lua que tem bonita, né? A gente passa despercebido. Mas quando a gente exercita, né, em agradecer a Deus pelos amigos, né, que estão aí conosco, você que está sempre aí comigo, né? Isso é motivo de gratidão, né? E isso faz com que a gente para de olhar para dificuldade. Muito amor envolvido pela família de vocês também, nossa. Pois é. Então, assim, isso é gratidão, né, Patrícia? Então, a gente pode parar de ficar pensando só no que vai acontecer de pior e como que vai fazer. Nós precisamos voltar o nosso coração e saber como que nós vamos lidar em meio à dificuldade. Por quê? Nós vimos aí 2 casos que eu falei, né? Que é desse rapaz com a esposa e dessa mãe que tem um filho assim. E todos eles estavam dando conta bem demais, muito mais do que às vezes nós que temos, né, tudo a nosso favor.
E não saber o que... Então, mesmo quando a gente não consegue dar conta, a gente não precisa se sentir culpado, não. Porque é possível a gente não dar conta também. Deus sabe dos nossos limites, Ele Sim, conhece a força que cada um tem e o limite que a gente alcança, né, que a gente consegue ter. Então, o que Ele sugere? Ele sugere que a gente peça socorro. Nem que a sim. gente fale com Ele, Senhor, preciso de socorro. Então, Ele vai levantar pessoas, Uhum. né, para dizer como está lá em Isaías, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Certamente, quando ele falou isso, esforça-te, ele não falou num momento tão fácil, né? Hum. Porque o esforço-te é fazer força além daquilo que a gente está acostumado, do que aquilo que a gente pode imaginar. Sim. Então, assim, é uma força além. E aí a gente vê também o caso de Jesus dentro daquela casa e a multidão lá fora, e dentre aquela multidão, aqueles homens olharam para aquele ah, homem que precisava de ajuda e estava numa maca, e eles pensando, né, como é que a gente vai fazer, porque ele precisa de ter esse encontro com Jesus, então como é que a gente vai promover isso? E Verdade. eles fizeram de tudo, até chegar ao telhado, até, né, desmontar a parte do telhado e descer aquele homem por parte do telhado. Agora imagina, isso contou com a ajuda, esse homem contou com a ajuda de quem? Dos amigos, Isso. para chegar a Jesus. Às vezes, assim, a gente não tem noção do quanto é importante a oração intercessória, Sim. né? A oração que você faz quando vem alguém à sua mente, você colocar-se alguém diante de Deus, o quanto isso faz diferença e vai fazer na vida desse alguém. Sim. Lá na frente, pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, né? Mas certamente Deus está aí cuidando de atender as suas orações e de ver a necessidade de cada um. É verdade. E é muito interessante, muito desafiador para a gente, porque não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, Sim. está sendo muito difícil, desafiador, está sendo assim uma montanha-russa com loopings, né, que a gente fala, com vários loopings, e a gente, ora, está, né, curtindo a paisagem, de repente a gente nem dá conta, está de cabeça para baixo o nosso mundo, É verdade. mas já de ponta cabeça, o Senhor vai colocando tudo em ordem e chamando a atenção para ele. Ei, eu estou aqui, eu carrego vocês todos os dias com a E, minha mão forte e poderosa. E assim vai caminhando, ele cuida dos pequenos detalhes, né? e é necessário, né, Patrícia, esse tempo, às vezes, de que a gente acha que está sendo sufocante, que está sendo difícil, porque é assim que a gente cresce, né? É através das dificuldades, desse tempo que você vê como que a gente amadurece ou não. Não é verdade? É Então, verdade. voltando a esse versículo, né, que eu li no começo, lá em Eclesiastes, o versículo 11, né, que eu achei muito interessante, que diz que Deus, ele fez tudo apropriado no seu tempo. Ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, né, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Então, assim, mas a Bíblia diz em Jeremias que tudo que Deus fez, os planos dele para nós, é para nos fazer bem, é para nos deixar bem, é para nos fazer. Não é para a gente fracassar. Pelo contrário, é para a gente crescer, para a gente amadurecer, é para a gente ajudar o outro, né? E assim, quando a gente faz isso, nós somos seres humanos muito melhores, não é verdade? Então, assim, vamos aproveitar É, essa crise, né? Sandra, aproveite essa crise, aproveite esse momento e reflita, né? Que nós podemos encarar isso de maneira diferente, né? Que Deus possa nos ajudar, né? Olha, você acredita que está quase na hora? Faltam só 6 minutos para terminar, né?
E eu quero E foi agradecer a todo muito mundo bom aí que estar está aqui com conosco, né? vocês. Todos os nossos ouvintes aí, né? A mamãe que participou, você que participou, o pessoal não quis participar, não. Falar, Linda ah, não, continua demais, falando. a pastora Noé. Mas que bom, né, Então, o Patrícia? importante nesse momento é a gente perseverar, né? Não vamos desistir, vamos perseverar. É Né? verdade. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, está apertado para todo mundo, está Sim, difícil mesmo, mas vamos perseverar, porque nós temos um Deus que nos conhece e que sabe das nossas limitações, que sabe do nosso diferencial, que sabe do nosso potencial, e Ele tem todo o interesse de nos ver bem e voltados para o propósito dele maior, que é a conquista do reino, né, nas nossas vidas, que o reino de Deus esteja em nós, é né, verdade. para a gente estar aí olhando para um amor maior, que é Jesus, e que nos leva a usufruir da vida eterna, a eternidade que nos espera. Isso. Vamos ler agora alguns recadinhos do pessoal. Põe um recadinho aí, gente. E nós temos aqui alguns minutinhos, 2 minutinhos para a gente ler. A Val, né, colocou aí, vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Patrícia, se você quiser ler algum aí, fica à vontade, tá? Coloca aí, gente, os últimos recadinhos aí para a gente terminar a nossa live. A Sarinha também colocou, né? Vamos vencer, Deus vai nos ajudar, vamos ser gratos a Deus, não é verdade? Então, assim, esse tempo é tempo de reflexão e que Deus possa nos ajudar para que a gente possa, né, sair vitorioso. Esse tempo foi feito para nos aprimorar, isso mesmo, Val. Que Deus possa nos aprimorar mesmo, fazer aquele vaso que Ele quer fazer de nós, né? E às vezes fazer um vaso dói. Nesses dias eu vi um videozinho que eu recebi, o vaso falando, não quero que você feita assim não, né? Ai, tá me amassando, ai, tá me apertando, mas é assim, né? Para nos aprimorar e depois ficou um vaso muito lindo, né? Então, assim, a gente precisa entender os planos de Deus na nossa vida, né? Eu queria agradecer a todos, eu vi aí alguns nomes, talvez eu não vou lembrar de todos. Tempo de transformação, a Sarinha disse, né? A Márcia Vilar também esteve, a Lezinha, a Mariana, quem mais? A Glória. A Sarinha tá falando de sair do comodismo. Vocês são fabulosas. Muito obrigada pela inspiração. Que Deus abençoe. Carinhos, beijinhos na testa das duas. Amém. Obrigada, Márcia. Obrigado por Amém. vocês estarem aí conosco, né? Tão bom, né? Falar do amor de Feliz Deus. dia do Obrigado, amigo Mariana. para Que Deus te todo abençoe. mundo. Fica firme, Deus vai te abençoar. Deus tem bênção para você e sua família. Marialda também, gente. Marialda, acho que ela está em Goiás, né? Está aí conosco, né? A Marli também esteve aí conosco, a mamãe, né? Que legal a gente aproveitar esse tempo, né? Para abençoar. Marialda, somos mais que vencedores, estar bem em toda e qualquer situação, isso mesmo, né? Vamos continuar firme, olhando para o consumador da nossa fé, né? Aquele que nos sustenta todos os dias. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de paralisar, mas vamos fazer igual aquele homem, né? Junto com sua esposa, né? Vamos fazer um carrinho para ela subir a montanha junto comigo, né? Igual aquela mãe que tem um amor por aquele filho, e esse é o filho que Deus me deu, eu vou cuidar, né, com todo carinho. Marialda tá falando, né, em Goiânia. Que bom, Marialda, que você está aqui com a gente. Muito bom. Que Deus abençoe vocês, né, em tudo que vocês têm feito, em tudo que vocês É têm verdade. planejado, né? Que Deus coloque a boa mão dele sobre vocês, tá? Um beijo, muito obrigado. Patrícia, dá suas considerações finais, que nós temos 1 minuto e 19 segundos. Essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, de crescer cada vez mais, que a gente participa aqui com todo mundo, é um privilégio, realmente. Verdade. E é um prazer. Então, assim, todos amigos aqui, estamos em família, amamos aqui, a família carioca, ama essa família toda reunida aí, que está presente, né, nessa live, em Verdade. Goiânia, em Portugal,
onde tiver gente representada aqui, que sintam-se abraçadas e acolhidas com um carinho muito grande. Obrigada, muito gente. muito bom sempre. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada, mãezinha. Obrigada, Marli. Vou falando o nome aí, Israel, que eu for lembrando. Márcia, Sara, né, Mariana, Marialda, Marli, todos que estiveram conosco nessa noite. Deus abençoe. Vou gravar essa live e depois a gente pode rever, né? E que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigada, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe no nome de